Então, vou começar, Fiote, com você, cara. Você é empresário, diretor criativo da campanha, né, da Lab Fantasma. E como é que, cara, quando surgiu o convite da Adidas aí, o que foi que, assim, guiou? Qual foi o norte da concepção para criar uma campanha assim? Sim, valeu, Patrick, pelo espaço aí, pela troca também. Na verdade, a gente já vem há alguns anos desenvolvendo uma série de parcerias com a Adidas, né? A Adidas passou por um reposicionamento muito grande assim, nos últimos anos, fazendo com que a sua marca fosse cada vez mais conectada com os valores que eles acreditam, né? E dentro disso, investir em diversidade, pluralidade, inclusão e principalmente contribuir, né, para que a gente consiga ter uma sociedade melhor, mais justa e mais igualitária tem sido as ações que a Adidas tem feito. E nesse sentido foi que a gente se aproximou como Lab também nos últimos 4 anos da marca, embora já tivesse uma relação um pouco mais distante, pregressa até como fã e usuário. E nesses últimos 2 anos, eu acredito que estrategicamente as nossas duas marcas conseguiram comungar ainda mais profundamente dos mesmos valores, assim. Então, as mudanças que a Adidas fez internamente também de pessoal contribuiu para que a gente melhorasse o nosso processo, nossa estratégia integrada, e isso possibilitou bastante que no ano passado a gente, em diálogo com o Maurício, ousasse, né, fazer um projeto de uma collab juntos de verdade, e a Adidas, na sua estratégia anual, tinha essa possibilidade de fazer uma collab popular com os times de futebol com os quais eles têm, né, parceria de licenciamento, e a gente viu que era uma oportunidade única, porque todo mundo compreende que dentro do futebol, quem acompanha o futebol, sempre fui aficionado por futebol, assim, dos esportes todos, é o que eu sempre tive uma conexão. Até era péssimo no começo da minha infância, mas todo mundo sonhou um dia que poderia ser jogador, né? Mas, ao mesmo tempo, sempre foi um ambiente onde, principalmente os atletas negros, foram muito tolhidos de poder assumir a sua posição profissional e poder se posicionar como ser humano, como indivíduo, contra as violências que sofria. A gente tem inúmeros casos, né? Quem não lembra do caso emblemático, acho que uns 5, 6 anos atrás, do caso do Aranha, goleiro do Santos, por exemplo, que foi chamado de macaco dentro da arena, né? E o resultado daquilo, ao invés de uma potencialização das pessoas contra aquela violência racial que é crime no Brasil, na verdade foi um homem negro se levantando quase que sozinho contra uma estrutura que não deu às pessoas, inclusive negras por detrás disso, a capacidade de autonomia de defender aquilo que também as atinge, sabe? E naquele momento o movimento negro foi uma força catalisadora para dar esse suporte para o Aranha também a partir da sua consciência. E casos como esse são inúmeros, né? O próprio Pelé foi um cara que, da sua maneira, durante toda a vida se posicionou muitas vezes contra o racismo, mas ninguém reflete qual era o papel de consciência de um homem como ele no tempo que ele viveu e também as limitações de acesso a conhecimento para um homem negro que ascendeu socialmente, sendo o maior de todos os tempos no futebol. Então, quando a gente fala de fazer uma collab, para mim, com um esporte que é um dos mais praticados no Brasil e no mundo, tem uma influência enorme na sociedade. Eu acredito que hoje a gente vive um momento de reflexão das marcas que tem essa compreensão de que os consumidores precisam ser compreendidos também toda a sua humanidade. A gente vive num país majoritariamente negro. Então, quando a gente pensou nessa collab, tem uma questão individual, mas também coletiva, né? Acredito que todas as pessoas negras, quando olham para a sua estética, conseguem identificar abalos da sua psique, tanto na infância como na adolescência, por não ser quem gostaria de ser, na verdade, né? Por não assumir o seu cabelo, por ter o seu nariz ridicularizado, por ter as suas subjetividades negadas. E quando você vai se construindo como indivíduo, essa para mim é a maior vitória do racismo, porque quando você tem autoestima, né, ou seja, se uma criança que cresce dentro do ambiente, que é o que a gente pode dizer hoje, eu não chamo de privilégio, mas a gente vive num país extremamente violento, né? Então a gente tem muitas crianças que crescem ou sem pai ou sem mãe, então é abandono paternal. Quando você tem esse seio afetivo completo, você pode desenvolver questões como indivíduos que porventura podem ser vistos como falhas. Quando alguma dessas possibilidades
eles são furtadas por questões de violência, você deixa de receber uma parte fundamental na sua educação. E isso no futuro vai se manifestar de maneiras traumáticas. Então, quando a gente tem a possibilidade de fazer um projeto popular como esse, a gente vai no cerne dessa questão, mostrando, na verdade, que a cultura negra é uma cultura de excelência e que quando o Brasil conseguir compreender o indivíduo negro como uma pessoa que é fundamental para o avanço da sociedade, a gente vai conseguir mostrar como, de fato, a miscigenação hoje pode ser reprogramada para algo que seja positivo para o país. Até aqui, na verdade, ela podemos dizer que majoritariamente serviu, na verdade, para aniquilar a subjetividade da população negra, na verdade, né? Então eu acho que vem muito nesse sentido, assim, de trazer autoestima, de mostrar reverência, na verdade, e de valorizar, na verdade, principalmente a estética das pessoas negras, que vai num lugar muito direto do confronto ao racismo. Toda pessoa preta, quando consegue... Até hoje não vi um caso diferente. A pessoa pode não ter o letramento racial, mas a partir do momento que ela começa ou trançar o cabelo, ou fazer dread, ou cuidar da sua autoestima, a vida dela muda por consequência inteira, porque a autoestima vem como central, e a partir disso é uma das coisas mais importantes, assim, de cuidar do nosso olho. Então, trazer esse contexto das tranças vem muito nesse sentido de mostrar as tranças como elemento ancestral de resistência, mas para mim o mais importante, o mais simbólico estamos falando de clubes grandes, com capilaridade nacional, dentro do esporte mais consumido por duas marcas reconhecidas por preservar esses valores, assim. Então, assim, vai ter uma criancinha de 3, 4, 5 anos assistindo um jogo de futebol com um time com essa camiseta e vai se sentir contemplada, entendeu? Vai se sentir amada. E aí, acho que é isso que a gente quer inspirar, o melhor das pessoas, entendeu? Falei legal, muito, cara. Mas é que as perguntas... É difícil você... Agora eu vou sair. Falou bonito, Rael. Rael, cara, eu vou já emendar duas aí, uma para você e outra o Fiote também pode completar depois, que é assim, cara, primeiro, como é que foi ser a voz de uma campanha assim? Como você se sentiu fazendo? O que você pensa sobre? E, cara, o Fiote falou sobre os casos de racismo no futebol, né? E mais recente agora, o Vini Júnior, tem até criança na Espanha cometendo atos racistas contra o Vini Júnior, né? Jogador do Real Madrid, cara, um dos maiores clubes do mundo, um dos maiores jogadores do mundo que passa por isso a todo momento. Como você acha que, assim, a cultura, né, cara? Você que vem da cultura do rap, do hip hop, como você acha que a cultura pode se aliar ao esporte nesse combate? Porque, assim, você olha um cara que tá um dos maiores clubes do mundo, sendo um dos maiores atletas do mundo, passando por isso, assim, descaradamente, e não acontecendo basicamente nenhum tipo de punição, como você acha que a cultura pode se aliar ao esporte nesse combate? O que falta? O que pode ser implementado? O que tem para melhorar? Eu acho que é o que está começando a ser feito, né? A gente está falando de um mês da consciência negra, que eu lembro quando surgiu essa data, virou um debate, parecia aquela coisa de escola, não, que eu sou vermelho, que eu sou azul, que não sei o quê, sacou? Eu acho que essa coisa de eu ser a voz, eu acho que é um modo de me posicionar também, de concordar com o que a Adidas está pensando, porque a gente chegou num momento que não dá para ficar em cima do muro mais, mano. Não tem como. Eu acho que a cultura se alia trazendo esse tipo de perspectiva através dessas campanhas, através dessas atitudes também. Eu acho que a gente vai avançando lentamente nesse caminho, né? Porque o que está acontecendo com ele é um sinal de que a gente está avançando lentamente. Porque essas pessoas tinham que ser punidas de verdade mesmo. Eu acho que os clubes têm que se unir, as marcas, nós como comunidade negra, a gente tem que se unir para fazer isso, porque essa pessoa, quando ela for procurar um emprego, essa pessoa cometer esse ato, tem que estar constando lá um BO para ela. Tem que dificultar para ela tem que ser punida, ela não pode nem entrar no estádio mais, teria que ser assim. Enquanto ela não pagar isso, ela não poderia frequentar esses lugares, né? Porque eu vi até o Vini Júnior falando, mano, é a 19ª vez que é um episódio isolado, tá ligado? É bizarro. Como que o mundo inteiro vê isso, porque o futebol é uma coisa que todo mundo vê, como que o mundo inteiro vê isso e ninguém faz nada, sabe? Tem que começar a ser punido de verdade, tem que ser um crime de verdade e, tipo... Eu acho que sem anistia, sem passar a mão na cabeça. Acho que está existindo ainda mão na cabeça. Então, quando a gente parte com essa coisa, eu fiquei muito feliz de ver essa collab do Adidas e Laboratório, de fazer parte de alguma maneira, de enaltecer, para dar voz para
esse tipo de atitude, né, mano? É como eu falei, não tem como ficar em cima do muro mais. Então, ver a Adidas fazendo isso, ver a Lab tentando fazer uma parada diferente no meio do futebol, que é uma parada democrática ao mesmo tempo, sacou? Eu acho que é do caralho, eu acho que é isso que tem que ter e mais, sabe? Não só em novembro, né? Não só em novembro. Bom, Fiote, você quer completar? Na verdade, eu assino embaixo tudo isso que o Rael falou, assim, e acredito, na verdade, que pro caso do Brasil, principalmente por ser uma população majoritariamente negra, não existe uma outra alternativa que não essa. Esse país está em guerra desde a época que os colonizadores chegaram aqui, sabe? E ter colocado a população negra às mazelas e à exclusão faz com que o Brasil, na verdade, não se compreenda hoje, né, no mundo geopolítico, como uma potência das 5 maiores potências financeiras do mundo, assim. E eu acho que a gente tem esse potencial. A partir do momento que o Brasil reconhecer a sua diversidade em todos os sentidos, na verdade, esse elo todo ele passa a se transformar num grande motor de potência, na verdade, de competitividade, que o Brasil tem tudo, cara, e essa é a tristeza. O Brasil é extremamente criativo, só que o Brasil é extremamente criativo, o Brasil tem uma estrutura econômica que pode ser muito bem elaborada para compreender, para reduzir as desigualdades de fato, que eu acho que esse é o pilar central da questão racial. E os talentos brasileiros, né, como o Rael falou, o Vini Júnior, né, eu acho que é elucidativo, porque o que acontece com o Vini Júnior na Espanha, na verdade, e no mundo inteiro, porque também no digital isso tem uma visibilidade global, parte desse processo de não querer compreender o indivíduo negro como um indivíduo de excelência. Todos nós aqui passamos por isso em alguma medida, cotidianamente, todas as vezes. Por isso que eu admiro muito ele, porque assim, no lugar que ele está, o debate que ele tem levantado é um debate que individualmente para ele vai ter um preço, entendeu? Só que ao mesmo tempo também se evidenciou que ele não está sozinho, né? Porque todos os outros, mais que não pagassem esse preço pela questão financeira, ou seja, contratos, acordos, empresários, não tem como dizer que não tiveram prejuízos na sua vida pessoal e na sua vida psicológica. Você pega uma entrevista recente, né, não sei se vocês ouviram, do Ronaldo no Mano Brown, ele fala sobre isso, entendeu? Quantos anos ele não queria ter cortado o cabelo, raspado o cabelo, mas não houve essa liberdade, assim. Então, qual que é o preço? Até quando isso vai ter que ser? Até quando os indivíduos negros vão ter que esconder suas subjetividades, entendeu? Para conseguir existir nesse mundo. Então, eu acho que essa campanha vai muito nesse lugar. E para mim, que sou apaixonado por futebol, é um orgulho muito grande, porque de verdade, sei lá, acho que quando a gente assistia os jogos assim na infância e na adolescência, essa era uma coisa que a gente almejava, mas que era impensável de acontecer, porque eu tenho certeza, a gente trabalha com moda, a gente trabalha com música, e a gente sabe que a cultura mudou a nossa vida, entendeu? Esse é o nosso propósito de vida. Então isso tem esse papel que o Rafa falou mesmo, e isso é muito potente. Enquanto a política pública não avança, enquanto a legislação não pune os racistas como se deveriam, a gente vai continuar salvando essas vidas, entendeu? A gente precisa continuar mostrando para as pessoas que isso é errado, e a cultura é um meio alternativo muito forte nisso. Como foi que surgiu o conceito das tranças nas camisas e o que elas significam? Se vocês puderem falar um pouco, né? Porque tem muita gente que não sabe, acha só que é uma trança e que é uma questão que você está fazendo porque, sei lá, você quer arrumar o cabelo. Não. É trazer uma ação, uma atitude concreta, simbólica, como ato de resistência de verdade. Então, imagina, a nossa cultura completamente foi apropriada, esvaziada e por anos, até do ponto de vista da legislação, perseguida, né? Só a gente lembrar da lei da vadiagem, que ainda foi um processo que mais prendeu e puniu pessoas negras no nosso país, né? E dentro disso, nossos antepassados criaram estratégias, eu diria, completamente sobre-humanas de resiliência, né? E dentro disso, a gente considera toda a cultura negra que chegou até aqui. Dentro disso, a estética tem um papel central nisso. Então, uma das formas, né? Por exemplo, tinha um slogan, se eu não me engano, era da época da ditadura, que era: seja negro, mas não haja como negro. Porque primeiro você teve a exploração dos corpos negros
e aí a vinda dos nossos antepassados para o Brasil de forma completamente desumana, violenta, e produzindo tudo que a gente tem de riqueza desse país sem ter direito a depois nenhum reconhecimento financeiro ou social dessa contribuição. Isso foi a escravidão. Pós-escravidão, você tem ainda um Brasil que ele começa a querer justificar a escravidão a partir da inferiorização do que é ser negro, com medo de que as pessoas negras fizessem com eles as mesmas coisas que eles fizeram conosco. Então você tem o Brasil da eugenia. E o que é o Brasil da eugenia? O Brasil da eugenia era um Brasil que em 100 anos não queria que existisse mais nenhum corpo miscigenado negro dentro desse país. O que isso produz simbolicamente? Isso produz exatamente essa sociedade que a gente tem hoje. Então foi uma estratégia. E dentro dessa estratégia, sabia-se que não era importante só matar os corpos negros. Era importante você aniquilar qualquer forma de existência da individualidade negra. E dentro de qualquer forma de existência, você coloca a cultura, você coloca a estética, você coloca tudo. Entendeu? Que era proibido de verdade. Então, quanto tempo a gente não viu nossas irmãs, nossas mães alisando o cabelo? Por quanto tempo a gente não teve que raspar o cabelo para ir para a escola ou para buscar uma condição ou para se colocar no mercado de trabalho, né? Então, durante todo esse percurso, referências negras e principalmente as pessoas na periferia consciente da sua consciência racial batalharam para manter vivas suas tradições, na verdade, como algo que luta contra esse sistema. E dentro disso, eu acho que no Brasil, hoje a gente está num outro momento, né? Eu acho que no Brasil, depois da influência forte que tivemos, eu tô falando de popular mesmo, depois da influência forte que a gente teve dos bailes blacks, entendeu? Essa consciência nunca mais dentro da juventude foi a mesma. Então, primeiro você teve os bailes blacks que realmente popularizou o que é ser negro no Brasil. Popularizou. Nos anos 70 e nos anos 80. Depois disso, você tem um movimento muito grande puxado pela cultura hip-hop, que trouxe, de fato, o que é autoestima, o que é a consciência negra e o que é realmente você assumir quem você é e lutar contra essa sociedade racista, entendeu? E aí você começa a ver o quê? Indivíduos negros dentro da cultura hip-hop assumindo seu cabelo, de verdade. Não era uma coisa que você via comum em outros gêneros, sabe? Era mais raro. Agora, no rap, isso era uma questão central, sempre foi. Porque a consciência está atrelada exatamente ao combate da luta contra o genocídio negro, assim, né? E agora a gente vê um movimento muito grande, que eu até falo, né? Tipo assim, todo mundo agora, dentro da periferia, muitas mulheres têm realizado esse sonho de ser transista, cara. Tipo, você vai nos rolês, você vê uma quantidade muito grande de pessoas, de profissionais, de empreendedores, encontrando nisso uma alternativa também de existência a partir do lado financeiro, assim. E isso é maravilhoso, entendeu? Porque vai contribuir para levar autoestima para casa das pessoas e a partir do cabelo elas conseguirem compreender as suas subjetividades, assim. Então não é só um penteado, entendeu? É uma influência que tem um papel político essencial de salvar essa vida, entendeu? Onde essa pessoa muitas vezes não se vê nos meios de comunicação, onde essa pessoa muitas vezes sofre violência dentro de casa porque muitas vezes seus familiares também não compreendem que eles são parte também da comunidade negra, porque essa é a vitória do racismo no final, então não tem que se revoltar contra as pessoas, mas tem que dialogar, né? E eu acho que foi daí que a gente trouxe esse conceito, porque ele tem principalmente esse lado simbólico de mostrar como tentou se esvaziar, entendeu? Toda a cultura que foi trazida dos nossos antepassados africanos, mas isso resistiu ao passar dos anos, como a dança resistiu, como o samba resistiu, como a gastronomia resistiu, como o carnaval resistiu, e o que é mais curioso dentro de tudo isso é que todas essas manifestações viraram manifestações extremamente populares, extremamente fazem o Brasil se diferenciar do restante do mundo, entendeu? E que fazem com que a gente comprove o quanto essa estrutura é desumana para as pessoas negras. E eu acho que a estética, e principalmente mostrar que esse saber, na verdade, vem dos nossos antepassados africanos, numa campanha popular como essa será a partir do futebol, na verdade, mostrar, na verdade, essa reparação. E agora a gente inicia um novo processo de compreensão, na verdade, sobre essa questão e levar a autoestima para as pessoas a partir desse reconhecimento, entendeu? Para mostrar que, principalmente, isso não é só um penteado. Entendeu? Isso não é só um penteado, isso é uma manifestação de resistência da cultura de um povo que passa por séculos a um projeto, né, uma trajetória histórica de tentativa de genocídio, entendeu? E ainda assim
não só isso não foi possível, como a gente ainda é a maior população desse país hoje, né? E continuar lutando contra isso é lutar contra a sua própria existência nesse país ou pela felicidade dele mesmo. Então acho que o tom de denúncia é muito esse. Beleza. Rael, cara, você, além da campanha com a Adidas, você tem outros projetos aí esse mês, né? Cara, um aqui que, pô, isso daqui é muito legal de ver, que é o projeto, cara, ser apresentador do quadro Música Preta Brasileira no Fantástico. Assim, acredito, cara, que ninguém, assim, você, tipo, voltando 20 anos atrás, acredito que era uma parada que você até considerava meio impensável, não sei como é que é, pô, TV Globo, teve sempre um negócio fantástico, você é apresentador num quadro e tal. Qual a importância de um quadro como esse na TV aberta e como você se sente, cara, sendo o apresentador desse quadro? Cara, eu acho que a importância é o fato de que nunca aconteceu na história da televisão brasileira um programa com essa dimensão em televisão aberta, abordando essa temática, com artistas maravilhosos, contando a sua perspectiva, né? Não é eu e a Maju contando a história, é eles. Então é mais que uma série, é um documento histórico mesmo. Eu acho que a importância é a representatividade e protagonismo, né? A gente naturalizou a ausência dos negros no lugar de destaque, né? Então a gente ter um programa voltado a isso, a gente tendo Gilberto Gil, tendo o Ed Luna, tá ligado? Tendo Emicida, Criolo, enfim, Alcione, Martinho da Vila. Então, mano, é um documento histórico fodido. E eu, como apresentador, cara, foi uma honra e um aprendizado, uma coisa desafiadora também, me tira da minha zona de conforto. Eu já tinha feito coisas de apresentar no Rael Convida, que eu era um anfitrião, recebia pessoas e fazia perguntas, mas não se compara, porque como você vai fingir naturalidade na frente de Gilberto Gil, por exemplo? É difícil. Mas foi uma coisa maravilhosa, eu me senti... Deu um sentimento de pertencimento, de que faço parte da realeza da história da música preta brasileira, sacou? E eu acho que é uma série que serve para as novas gerações entender como que se deu esse processo, porque hoje o samba tá assim, porque hoje o trap tá assim, porque hoje o rap é o que é. Eu acho que vai servir como referência para essas novas gerações entenderem todo esse processo, toda a luta, toda a resistência desses artistas, né, os desafios, as inspirações, né, tem toda a subjetividade de cada um ali sendo contada. Então tem muita curiosidade, né, tem muita curiosidade ali que as pessoas vão captar e vai ser maravilhoso porque é pro povão, né, mano? Então é isso, é a primeira vez que vai ter uma coisa nessa dimensão e eu me sinto muito honrado, assim, acho que foi um presente de Já estar ao lado dessas pessoas fazendo esse trabalho. Pô, e vem single novo por aí, né, cara? Pode falar um pouquinho? Na sua carreira aí tem coisa nova vindo, né? Vem single novo que enaltece e fala até dessa coisa, dessa cultura black mesmo, dos bailes. Eu acho que o baile também é muito além do que um baile. O baile me fez como pessoa. Foi lá que eu aprendi a me relacionar com as pessoas, aprendi a me vestir. Foi lá que eu vi as ideias do Kylie J no Sintonia, que ele falava umas ideias e eu e meus parceiros ficavam pensando a semana inteira. Colocava a gente para refletir, para pensar, tirava a gente da zona de conforto. Sacou? A gente fala dessa coisa do baile, da diversidade também, do empoderamento das comunidades LGBTQIA+, e, enfim, da comunidade black. E essa coisa do baile, mano, cola, vamos tirar uma onda, porque eu acho que o ato de celebrar é um ato de resistência também. Porque eu venho do rap e a gente sempre ficou contestando e falando coisas, mas dificilmente você vê pessoas falando também dessa parte boa que tem, dos bailes, da festa, de você se sentir fazendo parte de alguma coisa, entendeu? Você cola, se você colar, você vai ver todo mundo dançando igual, usando os mesmos passos, todo mundo curtindo, sorrindo. Isso é um ato de se manter vivo, entendeu? Também faz parte da saúde mental, faz parte de várias outras coisas. Porque diariamente, nós como sociedade, a sociedade tira isso da gente, né? A gente fica muito focado nesse nosso corre, nessas nossas dificuldades, de sobreviver não é fácil, a vida não é fácil. E esses lugares traz pra gente uma outra sensação de uma realidade possível, né? Onde as pessoas se gostam, se curtem. Foi como eu falei, foi lá que eu aprendi a desenrolar as minhas ideias, foi a minha formação acadêmica também, os bailes. Então, ela vem com tudo, traz isso, e tem Glória Groove também, né? Comigo, tem Trop Killers,
E traz essa coisa do black também, porque tem um lance do cabeleireiro, de trança, né? E traz um sentimento de afetivo meu, porque as minhas tias eram tudo transista. Eu me afirmei como homem negro muito cedo. Aos 8 anos eu estava na São Bento cantando Porque o Preconceito de Couro com MT Bronx. Com 14 anos eu já tinha black e as pessoas não entendiam, me chamavam de Leão da Montanha. Ou então quando eu fiz trança me chamavam o nome da minha prima Andressa, porque ela fazia trança de raiz. Ninguém entendia nada, era um outro momento que eu sofri por aquilo também. Perdi trampo, não conseguia arrumar nenhum trampo. Minha mãe falava, corta esse cabelo, vai arrumar um trampo. Eu falei, mãe, eu tenho que cortar o cabelo. Se não tivesse que cortar, tudo bem, mas eu tenho que cortar, eu tenho que deixar de ser eu, não quero deixar de ser eu. Nossa, mas paguei muito veneno por causa disso. Porque eu fiquei excluído, fiquei à margem, não conseguia um trampo, não conseguia... Não era, hoje tá fácil, e isso não é uma frustração, não. Para mim, hoje, isso é legal. Que da hora que tá mais fácil hoje. Na minha época, era um momento que você ficaria à margem, mesmo se você andasse desse jeito. Uau!